Não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias e de toda a verdade que tu mostraste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Gênesis 32, verso 10. O caráter de Jacó está longe de ser impecável, mas igualmente sem ser desprezível. Ele possuía uma grande força de caráter e de julgamento, mas isso de alguma forma se tornou uma armadilha para ele, pois ele nem sempre se moveu pela vida com a tranquilidade infantil de Isaque, ou com a serenidade real de Abraão, mas era às vezes astuto e crítico com os parentes da parte de sua mãe. Mesmo assim, confronto a depreciação contínua ao caráter de Jacó, a qual é muito comum em alguns lugares. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E muito frequentemente ele é chamado do Deus de Israel e até mesmo de o Deus de Jacó. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Hebreus 11, verso 16. E se ele não se envergonha de ser chamado do Deus de Jacó, nenhum crente tem algum direito de ter vergonha de Jacó. Com todas as suas imperfeições, e certamente ele as tinha, ele era um nobre homem. Algumas boas pessoas são construídas em uma escala tão pequena para mostrar boas ou más qualidades em medidas grandes. Que tal frase não seja usada com Jacó. Ele imprimiu seu caráter sobre uma multidão de gerações e nações inteiras carregam seus traços. Ele era um homem cheio de energia, ativo, sofredor, resoluto e, portanto, suas fraquezas se tornaram mais notáveis do que seriam se estivessem em uma natureza mais quieta e calma e comum. Diga o que quiser dele, mas ele foi o mestre na arte de orar. E aquele que bem pode orar é um homem da altura de um príncipe. Aquele que pode prevalecer com Deus irá certamente prevalecer sobre os homens, com os homens. Me parece que quando o homem é ensinado pelo Senhor a orar, ele é do tamanho de qualquer emergência que possivelmente possa surgir. Guarde isso. Será duro para qualquer homem que luta contra um homem de oração. Todas as outras armas podem ser colocadas de lado, mas a arma da oração, invisível como é e desprezada pelos mundanos, tem em si o poder e a majestade que irão garantir a vitória. A espada da oração tem tal gume que cortará através de muitas armaduras de couraça. Jacó foi um dominante príncipe quando ele estava ajoelhado. Dr. Dito, em sua obra admirável, Ilustrações Bíblicas, tem um capítulo sobre este texto, o qual é intitulado A Primeira Oração. Eu difiro um pouco deste título. Esta mal pode ser dita que fora a primeira oração registrada na Escritura. Admito que aquele excelente escritor excluiu a oração de Abraão por Sodoma por se tratar de uma oração intercessória, mas existem outras orações de Abraão e outros casos de súplica. Ainda assim, é verdade que seja dito que esta é a primeira oração na Bíblia de um homem que ora por si mesmo e que é registrada por completo. E sendo a primeira, pode ser vista em alguma medida como um padrão para os suplicantes bem-sucedidos. Se você a examinar cuidadosamente, perceberá que é um modelo que pode ser copiado por qualquer filho de Deus em seus dias de tribulação. Jacó inicia por apelar pela promessa: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, em Gênesis 32, 9a. Que melhor apelo podemos ter do que a promessa de um Deus fiel que já a cumpriu para com os nossos pais? Ele em seguida apela por uma promessa especial que fora feita para ele mesmo. Esta promessa estava envolvida em um mandamento o qual ele estava obedecendo. Torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Gênesis 32, 9b. Enquanto nós apelamos à aliança geral feita com todos os crentes em Cristo, nós podemos também apelar particularmente e especialmente a toda aliança que tem sido feita com nossa própria alma pelo Espírito do bendito Deus. Após isso, ele continua a apelar para a sua própria indignidade. Pela fé, ele tornou até mesmo suas falhas em argumentos, como eu deveria mostrar-lhe. Não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias. Ademais,
Ele foi apelar a Deus expondo seu perigo específico. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Gênesis 32, 11a. Ele também especifica seus filhos e seu perigo diante de Deus. Um apelo forte para um Deus de amor como que temos. Porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Gênesis 32, 11b. Então ele conclui com aquilo que sempre deve permanecer como um potente apelo a Deus. E tu o disseste. Gênesis 32, verso 12. Ele insistiu na promessa de Deus e praticamente clamou: faça como disseste. É sábio divulgar a promessa diante dele que a fez e implorar por sua execução. Nós devemos apelar à fidelidade de Deus e clamar: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmo 119, 49. A primeira frase da oração de Jacó tem esta peculiaridade, a saber, tem por base a humildade. Pois ele não se dirige ao Senhor como seu próprio Deus, mas como Deus de Abraão e Isaque. A oração em si, apesar de ser urgente, nunca é presunçosa. É tão humilde quanto deve ser séria. Tomo para mim mesmo que quando Jacó, em seu desespero, agarrou o anjo e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares, não havia ali intimidade indevida em sua audácia santa. Havia uma coragem extraordinária e uma determinação invencível, mas era do tipo que Deus aprova. De outra forma, ele não teria o abençoado ali. Nenhum homem ganha uma bênção através de um ato pecaminoso direcionado a Deus. Por toda essa oração vejo, com toda a sua intensidade, uma lembrança amorosa de quem Jacó é e quem Jeová é. E o suplicante fala com termos adequados para serem usados por um homem de coração humilde para com o Deus 3 vezes santo. Esse é o assunto para falarmos agora. Humildade é a atitude adequada para a oração. Nós iremos começar com isso. Não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias e de toda a verdade que tu mostraste ao teu servo. A humildade é promovida pelas mesmas convicções que encorajam a oração. E a humildade sugere e fornece muitos argumentos que podem ser usados na oração. Um homem orgulhoso tem poucas coisas a trazer diante de Deus, mas quanto mais humilde um homem é, mais numerosos são seus dominantes apelos. Oração é uma ocupação adequada para um pecador, e um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. Como eu disse, a humildade é a atitude adequada para a oração. Não penso que Jacó poderia ter orado a não ser que tivesse rasgado as vestes da justiça própria, as quais ele usou na contenda com Labão. E ele permaneceu sem estas vestes diante da infinita majestade do Altíssimo. Observe que aqui ele não fala diante de um homem, mas diante de Deus, pois ele clama: não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias. Ele tinha falado com Labão que havia feito dele um escravo que usou de uma maneira mais mercenária possível e que o havia perseguido em fúria feroz porque ele tinha abandonado o serviço com suas esposas e filhos para que ele pudesse voltar para seu país nativo. Para Labão, ele não diz: sou indigno do que possuo, pois até onde o grosseiro Labão sabia, Jacó era digno de muito mais do que ele havia recebido em forma de salários. Para Labão, ele usa muitas verdadeiras frases de autovindicação e justificação. As posses de Labão cresceram bastante sobre o incessante cuidado e administração de Jacó. Ele cuidou dos rebanhos de Labão com constante diligência e ele diz: de dia me consumiu o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Gênesis 31, 40. Ele declarou que nunca tomou um carneiro do rebanho com o qual devia alimentar sua própria família, que ele, de fato, havia trabalhado sem nenhum salário, exceto as filhas de Labão, que se tornaram suas esposas. E ele vai até o fim dizendo: se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me despedirias agora vazio. O mesmo homem que fala daquela maneira com Labão se vira e confessa ao seu Deus: não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias.
Isso é perfeitamente consistente e verdadeiro. Humildade não é dizer coisas falsas contra você mesmo. Humildade é formar uma estimativa correta de si mesmo. Direcionado a Labão, foi uma correta estimativa por um homem que trabalhou tão duro para ganhar tão pouco, reivindicar que ele tinha um direito o qual Deus o havia dado. E ainda assim, diante de Deus, era perfeitamente honesto e sincero de Jacó dizer: não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias e de toda a verdade que tu mostraste ao teu servo. Agora, sempre que você for orar, se você for anteriormente compelido a dizer algo muito duro sobre sua própria integridade ou seus negócios, ou se você ouviu outros falando em seu louvor, esqueça tudo isso, pois você não pode orar se isso tiver algum efeito sobre você. Um homem não pode orar com uma boa opinião de si mesmo. Tudo o que ele poderá fazer é resmungar: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, como está em Lucas 18:11. E isso não é oração de maneira nenhuma. Uma visão elevada sobre sua própria excelência irá lhe tentar a olhar para baixo com desprezo para o seu próximo. E isso é a morte para a oração. Deus expulsa do seu templo todas as orações orgulhosas. Ele não pode suportar tais provocações. Você deve tirar seus sapatos quando fica de pé em solo santo. Estes mesmos calçados, que são bem leves para se usar quando você tem que pisar sobre o leão e o dragão, estes mesmos sapatos que o servem bem e são adequados para serem usados quando viajar através desse grande e terrível deserto, tire-os quando diante do seu Deus, mesmo aqueles sapatos que você é forçado a usar diante de vilões. Quando nós vemos João dizendo a Jesus: eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália, Senhor, eu não sou digno, é nosso clamor. Como Abraão, nós reconhecemos que somos nada além de pó e cinzas, menor que o menor dos santos, honrados somente por nos ser permitido executar qualquer função servil na casa do nosso mestre. Perceba então que isto foi essencial para Jacó se colocar na atitude certa depois de ter disputado com Labão. Foi adequado que, em levantando seus olhos para o céu, ele deveria usar a mais humilde linguagem e de maneira alguma demonstrar ter algum mérito na presença do Deus 3 vezes santo ao orar. Irmãos e irmãs, seria doentio para nós usarmos alguma linguagem de mérito diante de Deus, pois nós não temos mérito nenhum. E se nós tivéssemos algum mérito, não necessitaríamos orar. Foi bem observado por um velho teólogo puritano que o homem que reivindica ao seu próprio mérito não ora, mas exige sua dívida. Se peço a um homem para me pagar uma dívida, não sou suplicante, mas estou reivindicando queixosamente os meus direitos. A oração de um homem que pensa que tem mérito é como servir ao Senhor com um decreto. Não é direcionar um pedido, é a emissão de uma exigência. O mérito, com efeito, diz: paga-me o que tu me deve. Pouco tal homem terá com Deus, pois se o Senhor somente nos paga o que ele nos deve, um lugar no além do tormento rapidamente será nosso pagamento, um lugar no inferno. Se enquanto vivermos aqui, nós não recebemos nada além do que merecemos, deveremos ser reprovados e exilados. O mais vil dos mendigos obtém mais do que merece. Até mesmo a vida em si mesma é um presente do Criador que nós não merecemos. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3:39. E mesmo que sejamos trazidos humilhados como devemos, ainda assim devemos admitir que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Qualquer outra atitude que não seja a de humildade deve ser a mais imprópria e presunçosa na presença do Altíssimo. Deixe-me adicionar também que, em tempos de grandes pesos sobre o coração, não há uma quantia de justiça própria ali se intrometendo. Jacó estava muito apavorado e extremamente angustiado. E quando o homem é trazido a tal estado, a linguagem mais humilde o satisfaz. Aqueles que estão fartos de pão podem se gabar, mas os famintos imploram. Que os orgulhosos tomem cuidado para que, enquanto o pão ainda esteja em suas bocas, a ira de Deus não venha até eles.
aquele que é trazido à pobreza, aquele que é afligido no espírito, aquele que jaz às portas da morte, não é um homem que mostra as penas do pavão e esbanja seus enfeites. Ele busca para si a bondade amorosa do Senhor e implora por misericórdia. Este é o seu clamor: misericórdia, misericórdia. Ele percebe que não consegue orar até que ele tenha chegado à sua verdadeira postura, que é a de um indigno. E tendo chegado a isso, ele tem o pé bem firmado, pois ele implora a absoluta soberania da graça divina e ao amor sem limites do coração divino como argumentos substanciais para a misericórdia. Estou convencido que falhamos em nossas orações, em certas vezes, porque não nos humilhamos o suficiente. Somente se você estiver sobre o seu rosto é que prevalecerá ao trono. Se você tem alguma justiça de si mesmo, você nunca terá a retidão de Cristo. Se você não tem nenhum pecado, você não se lavará no sangue precioso. Se você é forte, você será deixado em sua própria fraqueza. Se você é rico e grande em bens, você será mandado para fora de mãos vazias. Mas quando você pode verdadeiramente confessar sua insignificância e se prostrar diante de Deus, Ele terá que lhe ouvir. Das profundezas a te clamo, ó Senhor. Salmo 130, verso 1. Nenhuma oração chega mais rápido às alturas do que aquela que é feita nas profundezas. Quando você está nu, o Senhor irá te vestir. Quando você está faminto, Ele irá te alimentar. Quando você é um nada, Ele será o seu tudo em todos. Pois é assim que Ele ganhará glória para si mesmo e suas misericórdias não serão pervertidas para alimentar o seu orgulho. Quando nossas misericórdias magnificam o Senhor, nós teremos muitas delas. Mas quando nós as usamos para magnificar a nós mesmos, elas irão se separar de nós. Veja então, caro amigo, o quão necessário é para que nós nos aproximemos do Senhor em uma atitude de humildade. Chamo tua atenção para a presente frase, assim como é usada no texto. Jacó não diz, como nós pensaríamos que ele fosse falar: eu não era digno da mínima de todas as tuas misericórdias e de toda a verdade que tu mostraste ao teu servo. Mas ele diz: eu não sou digno. Ele não apenas menciona a sua insignificância quando cruzava o Jordão com um cajado na mão, um pobre e solitário exilado. Ele crê que era insignificante naquele tempo, e até mesmo agora, olhando para seus rebanhos, manadas e sua grande família, e para tudo que ele sofreu e fez, ele clama: eu não sou digno. O quê? Todas as misericórdias de Deus não lhe fizeram digno, Jacó? Irmãos, a graça não é nem o filho e nem o pai da dignidade humana. Se nós tomarmos toda a graça que pudermos, nunca seremos dignos daquela graça. Pois a graça, assim como entra onde não existe dignidade, também não nos dá merecimento quando somos julgados por Deus. Quando tivermos feito tudo, somos servos inúteis. Nós somente fizemos o que era nosso dever. Não consigo suportar o homem que, em sua tola murmuração sobre sua própria perfeição, fala como se ele tivesse se tornado merecedor da graça. O Senhor tem misericórdia de tais ostentadores e os traga ao seu verdadeiro ancoradouro, para que eles possam admitir que não são merecedores de nada, nunca. Quando você e eu chegarmos ao céu, apesar de que Deus possa dizer: comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso, Apocalipse 3:4, ainda assim, nunca será correto que nenhum de nós diga que somos dignos de qualquer coisa que Deus nos conceder. Nossa canção deverá ser: não nobis domine. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmo 115, verso 1. Tocar na glória que vem a nós através das operações da graça divina, mesmo que com o nosso dedo mindinho, significaria traição contra o Altíssimo. Assumir por um momento que nós merecemos alguma coisa do Senhor Deus é uma glória tão vã, tão falsa, tão injusta, que nós devemos abominar até mesmo o pensamento sobre isso e chorar como Jacó: eu não sou digno. Jó, que se defendeu com tanto vigor e possivelmente com amargura, não demorou para ouvir Deus falando com ele no redemoinho e clamar: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6.
Se prostrar diante do trono é a atitude adequada para a oração. Na humildade está nossa força para suplicar. Estas considerações que nos levam na direção da humildade são a força da nossa oração. Observe primeiramente que Jacó, nesta oração, mostrou sua humildade através da confissão da obra do Senhor em toda a sua prosperidade. Ele diz com o coração cheio: todas as tuas misericórdias e de toda a verdade que tu mostraste ao teu servo. Bem, mas Jacó, você tem rebanhos imensos de ovelhas e você os adquiriu. E através do seu cuidado, eles cresceram muito. Você não considera que esses rebanhos são inteiramente do seu próprio trabalho? Certamente você deve perceber que você foi altamente diligente, prudente e cuidadoso e trabalhador, e assim você se tornou rico, não é mesmo? Não. Ele avalia seu grande estado e fala de tudo isso como misericórdias. Misericórdias as quais o Senhor mostrou ao seu servo. Não faço objeções a livros de homens que se fizeram, mas temo que todos esses homens têm uma tendência grande de adorar aquele que os fizeram. É muito natural que eles façam isso. Mas, irmãos, se nós nos fizermos, tenho certeza que temos um Criador muito ruim e que devem existir muitas falhas em nós. Seria melhor se nos colocássemos no pó e fôssemos refeitos para que nos tornemos homens feitos por Deus. Escute, ó orgulho independente e mortal. O que importa se você ganhou tudo? Quem lhe deu a força para ganhar isso? Que importa se seu sucesso veio de sua sagacidade? Quem lhe deu a habilidade e a capacidade de previsão? Quem lhe deu sua mente? Que importa que você tenha sido sóbrio e trabalhador? Por qual razão você não é gastador como os outros? E por que você não gasta em farras tudo aquilo que Deus lhe concedeu? E por que você tem saúde para trabalhar? Ó Senhor, se você é levantado 1 centímetro acima da imundície, você deveria agradecer a Deus por isso, pois é da imundície que você veio. Deus ajuda seus servos quando eles estão fracos, mas quando eles se imaginam fortes, Ele frequentemente os humilha. Quando nós clamamos: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, como está em Daniel 4:30, Deus pode até não nos lançar para fora, mas Ele irá nos lançar para baixo. Ele não lançou fora Nabucodonosor, mas ele permitiu que ele perdesse seu juízo, sua razão, e que se misturasse com as feras do campo. Se nós agimos com brutalidade, o Senhor pode permitir que nos tornemos como feras em outras situações. O uso de nossos poderes racionais é um presente do amor celestial, da graça celestial, que deveria nos guiar a uma profunda gratidão, mas nunca nos induzir ao orgulho pelas nossas habilidades superiores. Se nós estamos fora do hospício, devemos abençoar e bendizer o Senhor de forma mais humilde possível. Será que ousaremos nos gloriar de nossos talentos? Será que o machado deve se orgulhar contra aquele que o usa para cortar? Será que a rede deve exaltar a si mesma contra o pescador que a arrasta pelo mar? Isso seria de fato uma loucura que provoca a Deus. Enquanto Deus faz tanto por nós, nós deveríamos ser humilhados pelo peso da obrigação que esse amor nos acumula. Isso deve também produzir em nós um apego a Deus em oração, pois agora podemos dizer: Senhor, Tu fizeste tudo isto para mim. É claro que Sua mão tem estado em todas as felicidades do Teu servo. Que ela continue comigo então. Ó homem que se fez, quando você se realiza, será que você pode se manter e se preservar no que quer? E você espera chegar ao céu e tirar sua capa e dizer: Hosana para mim mesmo? Você se baseia em tamanha vanglória? Se você busca sua própria glória, você não terá lugar naquela cidade em que a glória de Deus é a felicidade que a tudo permeia. Então, aquilo que nos tensiona a ser humildes também se torna uma assistência para as nossas orações. A próxima coisa que devemos fazer é uma consideração das misericórdias de Deus. Em meu caso, nada me faz mais humilde do que a misericórdia de Deus. E em sequência a isto, sou prontamente subjugado pela bondade de alguns homens. Quando a trombeta chama para a batalha, estarei passo a passo contra aquele que duela comigo. E tudo que há de homem em mim está desperto para o conflito.
Mas quando tudo é paz e quietude, e todos desejam o meu bem, me maravilho com sua bondade e afundo em meus sapatos com temor, para que eu não haja de nenhuma forma indigna. O homem que possui a devida percepção da sua personalidade será humilhado por palavras de elogio. Quando nos lembramos do carinhoso amor do Senhor por nós, não podemos fazer nada a não ser contrastar nossa pequenez com a grandiosidade do seu amor e ter uma sensação de auto-humilhação. Está escrito: espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Jeremias 33, 9. Estas palavras não poderiam ser mais verdadeiras. Tome um caso. Pedro foi pescar e, se ele houvesse capturado alguns peixes, seu barco teria flutuado bem alto no lago. Mas quando o mestre entrou no barco e disse-o para jogar a rede para que ele a puxasse com a multidão de peixes, então o pequeno barco começou a afundar. Para baixo e para baixo o barco foi, e o pobre Pedro desceu também, até que caiu aos pés de Deus e chorou: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5, 8. Ele estava confuso e rendido, ou ele nunca teria pedido para que o bendito mestre o deixasse. A bondade de Cristo o espancou com delicadeza, até que ele temesse o seu benfeitor. Você não sabe o que é ser levado abaixo pela bondade infinita, oprimido pela misericórdia, varrido por uma avalanche de amor. Eu, pelo menos, conheço tal coisa e não conheço nenhuma outra experiência que já me tenha feito tão pequeno aos meus próprios olhos. Sinto-me indigno da menor de suas misericórdias. Encolho-me e tremo na presença de sua ajuda. Se alguma vez a bondade providencial fizer isso, tenha certeza que o amor redentor será muito mais efetivo. Aqui está um pecador orgulhoso, se gabando da sua própria justiça. Você não pode tirar dele o seu louvor ao próprio ego, mas pouco a pouco ele aprende que o Filho de Deus deu sua vida para redimi-lo, derramou seu coração na cruz do Calvário, o justo pelo injusto, para trazê-lo a Deus. E agora ele tem outro pensamento. Nenhum homem poderia pensar que ele merecia que o Filho de Deus deveria morrer por ele. Se um homem pensa assim, deve estar completamente insano. O amor que morre toca o coração e o homem clama: Senhor, não sou digno de uma gota do seu precioso sangue. Não sou digno de um suspiro de seu sagrado coração. Não sou digno que tenhas vivido na terra por mim, muito menos que tenhas morrido por mim. Um sentimento dessa maravilhosa bondade, a qual é o maior louvor do amor de Deus, isto é, que no devido tempo Cristo morreu pelos ímpios, traz o homem aos seus joelhos, derrotado pelas misericórdias de Deus. Agora, se houver algum homem aqui que tem uma boa esperança através da graça de que, pouco a pouco, ele estará no céu com Deus, se ele meditar nessa visão alegre, se ele se imaginar com uma coroa sobre sua cabeça e o ramo de palmeira em sua mão, se ele se imaginar desfrutando de infinitos aleluias, como dizem os versos, longe do mundo, de tristeza e pecado, com Deus eternamente selado. A próxima coisa que ele deverá fazer é se sentar e chorar para que isso se torne realidade. Tal pobre, inútil e pecadora alma como a minha, será que posso ser glorificado? E será que Jesus preparará um lugar para mim? Será que ele me dará a sua própria certeza que ele voltará e me receberá nele? Sou eu um co-herdeiro com Cristo e um favorecido filho de Deus? Isso faz com que nos perdamos em adoração de gratidão. Ó senhores, nós nunca poderemos mais abrir nossa boca com ostentação. Nosso orgulho é afogado nesse mar de misericórdia. Se nós tivéssemos um pequeno Salvador e um pequeno céu, uma pequena misericórdia, poderíamos levantar nossas bandeiras. Mas com um grande Salvador e uma grande misericórdia e um grande céu, nós podemos somente entrar como Davi e sentar diante do Senhor e falar: por que tudo isso para mim? Tenho um querido irmão em Cristo que agora está extremamente doente, o reverendo Kerme, o vigário de Stanford, que tem sido um caro amigo por muitos anos. Ele reflete humildade e divide seu nome em duas palavras, Kerme, que significa por que eu. Geralmente ele diz: por que eu, Senhor? Por que eu? Verdadeiramente posso falar o mesmo. Por que eu? Como dizem os versos, porque fui eu feito para ouvir tua voz.
e entrar onde há lugar para mim, enquanto milhares fazem uma escolha miserável e preferem morrer de fome do que vir. Toda essa excedente bondade do Senhor tende a promover humildade e, ao mesmo tempo, nos ajudar em oração. Pois se o Senhor é tão enormemente bom, nós devemos adotar a linguagem da mulher fenícia quando o mestre lhe disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 27. Então nós iremos pedir ao nosso Senhor que nos dê migalhas de misericórdia, e elas serão suficientes para nós, pobres cachorrinhos. As migalhas de Deus são maiores que os pães dos homens, e se Ele nos der o que para Ele é uma migalha, isto nos será uma refeição imensa. Ele é um grande doador. Ele é o glorioso doador. Nós não somos dignos dos menores de seus presentes. Não podemos estimar sua menor misericórdia, nem descrevê-la completamente, nem o louvar por ela suficientemente. Seu raso é muito profundo para nós. Seu montinho de terra de misericórdias irão se elevar muito acima de nós. O que diremos da sua montanha de misericórdia? Ademais, uma comparação do nosso passado com o nosso presente irá nos levar à humildade e também será uma ajuda em oração. Jacó, primeiramente, se descreve assim: com meu cajado passei este Jordão. Ele está completamente sozinho, nenhum servo o auxilia. Ele não tem nenhum bem, nem mesmo um pouco de alguma parcela, nada além de um cajado para andar. Agora, depois de alguns anos, aqui está Jacó voltando, atravessando o rio na direção oposta. E ele tem consigo 2 bandos. Ele é um grande criador de gado, com grande riqueza em todo tipo de rebanho. Que mudança! Digo sempre para aqueles homens que Deus fez prosperar que eles nunca devem se envergonhar do que eles eram. Eles nunca deveriam se esquecer do cajado com o qual eles atravessaram este Jordão. Tem um bom amigo que preservou o eixo de madeira do carrinho no qual ele trouxe seus bens quando veio pela primeira vez para Londres. Este era colocado em cima de sua porta da frente e ele nunca se envergonhava de dizer sobre como ele veio do interior, trabalhou duro e fez seu caminho pelo mundo. Gosto muito mais disso do que da nobreza rebuscada que se esquece da solitária moedinha que trazia nos bolsos quando entraram nesta cidade. Eles ficam indignados se você os lembrar do seu velho e pobre pai que está no interior, pois eles descobriram que sua família é muito mais antiga e honrada. De fato, um de seus ancestrais longe veio junto com o conquistador. Nunca senti nenhum desejo de ser aparentado com aquele grupo de vadios, mas os gostos mudam, e existem alguns que pensam que eles devem ser seres superiores, pois são descendentes dos piratas das ilhas de Norman. Ninguém se enche de si tão rapidamente como eles. Observe que Jacó não diz: anos atrás eu estava em casa com meu pai Isaque, um homem de grande patrimônio. Nem mesmo ele fala do seu avô Abraão como um nobre de uma antiga família em Ur dos Caldeus, aquele que foi recebido por monarcas. Não, ele não é tão estúpido para se vangloriar da aristocracia ou da riqueza, mas ele francamente admite sua pobreza inicial. Com meu cajado, um pobre, solitário e sem amigos, eu atravessei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. O humilha pensar no que ele era, mas ao mesmo tempo isso fortalece em oração. Pois com efeito ele suplica: Senhor, tu fizeste 2 bandos de mim para que Esaú tenha mais para destruir? O Senhor me deu essas crianças e filhos para que elas pereçam pela espada? Então novamente eu digo: aquilo que o humilhou também o encorajou. Ele encontrou força para a oração naquelas mesmas coisas que forneciam-lhe motivo para ser humilhado. Então devemos fixar em nossa mente: a verdadeira humildade nos dá argumentos na oração. Olhe para o primeiro argumento: não sou digno de todas as tuas misericórdias? Não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias que tu mostraste ao teu servo. Tu guardaste tua palavra e foste verdadeiro para comigo, mas isso não foi porque eu fui verdadeiro para contigo. Não sou digno da verdade que tu mostraste ao teu servo. Não existe poder em tal oração.
Não é a misericórdia garantida por uma confissão de indignidade? O homem mais elogiado por Cristo, até onde me lembro, usou essa mesma linguagem. O centurião veio a Cristo e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ainda assim, este foi o homem sobre quem o Senhor disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8, 10. Dependa disso se você quer o louvor de Cristo. Você deve ser humilde em sua própria estima, pois ele nunca elogia o orgulhoso, mas ele sim honra o humilde. Já que o Senhor fora tão gracioso com ele, quanto este era indigno, Jacó não teria assim um esplêndido argumento para se basear enquanto ele lutava com Deus e dizia: livra-me de Esaú, meu irmão, apesar de que o mal que o tenha feito me faz indigno de tal livramento. Sempre temos medo de que, em nosso tempo de tribulação, Deus nos trate de acordo com nossa indignidade. Mas Ele não fará isso. Dizemos a nós mesmos: enfim, os pecados da minha mocidade me alcançaram. Agora eu serei tratado de acordo com minhas iniquidades. Mas Jacó praticamente disse: Senhor, nunca fui digno da menor das coisas que tu fizeste por mim, e todos os seus tratamentos comigo são em pura graça. Permaneço aqui onde sempre permaneci, como um devedor do teu imerecido e soberano favor, e apelo a ti, já que fizeste isto tudo por mim, um indigno, eu imploro a ti, faça ainda mais. Eu não mudei, pois sou tão indigno como sempre fui, e tu não mudaste, pois tu és bom como sempre foi. Desta maneira, continue por salvar teu servo. Isso é apelar poderosamente com o Altíssimo. Então, por favor, note que, enquanto Jacó assim apelava por sua própria indignidade, ele não é lento em apelar para a bondade de Deus. Ele fala com as mais expressivas palavras, com as mais amplas e cheias de significado. Não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias. Não posso enumerá-las. A lista seria longa demais. Me parece que tu me deste todos os tipos de misericórdias, todo tipo de bênçãos. Sua misericórdia dura para sempre, e tu me deste todas elas. Como ele engrandece a Deus de boca cheia quando diz: todas as tuas misericórdias. Ele não diz toda a tua misericórdia. A palavra está no plural, da mínima de todas as tuas misericórdias. Deus tem muitos conjuntos de misericórdias. Os favores nunca vêm sozinhos. Eles nos visitam em tropas. Todas as árvores na videira de Deus são cheias de ramos, e cada ramo é carregado de fruto. Todas as flores no jardim de Deus florescem duplamente, e algumas delas florescem até 7 vezes mais. Nós não temos somente misericórdia, mas misericórdias tão numerosas como a areia. Misericórdia para o passado, presente e futuro. Misericórdia para acalmar aflições, misericórdia para purificar alegrias. Misericórdia por nossos pecados, misericórdia por nossas coisas sagradas. Todas as tuas misericórdias. A expressão tem um vasto campo de significado. Ele não sabe como expressar seu senso de compromisso, exceto com plurais e universais. A linguagem é tão cheia que eu não consigo exibir todo o seu significado. Ele parece dizer ao Senhor: por causa de toda essa grandiosa bondade, eu oro a ti que vá e permaneça com teu servo. Salva-me de Esaú, ou todas as tuas misericórdias serão perdidas. Não foi o Senhor que, em seu amor passado, me deu a garantia de que continuaria comigo até o fim? Misericórdia e verdade estão continuamente entrelaçadas por toda a Bíblia. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Salmo 25, 10. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Salmo 57, 3. Essas duas graciosidades dão as mãos na oração de Jacó. Todas as tuas misericórdias e toda a tua verdade. Ó irmãos, se você gostaria de lutar com Deus e prevalecer, use o máximo que puder desses dois argumentos mestres: misericórdias e verdade. Estas são duas chaves que abriram todos os tesouros de Deus. Estes são dois escudos atrás dos quais você se protegerá do alcance de todo dardo de chamas. Aquilo que fez Jacó se humilhar também o fez poderoso em oração. A gratidão pelas misericórdias o fez se prostrar diante de Deus, mas isso também o permitiu se agarrar ao anjo
com a mão da persistência da fé. Note em seguida como ele fala, teu servo. Um apelo está oculto nesta palavra. Jacó poderia ter se chamado por outro nome nesta ocasião. Ele poderia ter dito, não sou digno da mínima de todas as tuas misericórdias e de toda a verdade que tu mostraste ao teu filho. Isso seria verdade, mas não seria adequado. Suponha que tenha ocorrido assim, ao teu escolhido. Isto teria sido verdade, mas não seria tão humilde. Ou ao homem do teu pacto. Isso seria correto também, mas não uma expressão tão humilde como a qual Jacó se sentiu obrigado em usar no tempo da sua angústia, quando os pecados da sua juventude foram trazidos à sua mente. Ele parecia dizer, Senhor, sou teu servo, o Senhor me trouxe até aqui e aqui estou por causa desse chamado, portanto, me proteja. Certamente um rei não irá se recusar ao ver seu servo engajado em um serviço real. Jacó estava no caminho do dever e Deus iria fazer deste um caminho de segurança. Se fizermos de Deus nosso guia, Ele irá nos guardar. Se Ele é nosso comandante, Ele será nosso defensor. Ele não permitirá que nenhum Esaú esmague a espada, nenhum dos seus Jacóis. Quando nos atiramos completamente ao Senhor, através de uma obediência de fé, nós podemos depender de que Ele irá nos levantar e nos carregar por todo o caminho. Mestres são mandados a dar aos seus servos o que é justo e correto. E nós podemos ter certeza de que nosso Mestre Celestial fará o mesmo para cada um de nós que o serve. Jacó estava em perigo ao obedecer a seu serviço e, portanto, a honra do Senhor haveria de garantir que ele seria salvo. Pode parecer algo pequeno ser um servo, mas é algo grandioso clamar por isso em nossa hora de necessidade. Assim Davi o fez, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salmo 31:16. E não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Salmo 69:17. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Salmo 86:2. Estes são nada mais do que exemplos de maneiras nas quais homens de Deus usam sua posição como servos para um argumento para atingir a misericórdia. Jacó tinha ainda outro apelo que mostrou sua humildade e que foi um grande argumento feito de fatos. Com o meu cajado, ele disse, passei este Jordão. Este Jordão que corria forte e que recebia o Jaboque. Isso trazia milhares de coisas à sua mente. Estar naquele velho lugar mais uma vez. Quando ele o atravessara anteriormente, ele estava caminhando para o exílio, mas agora ele está voltando como um filho para tomar seu lugar com a amada Rebeca e seu falecido pai Isaque. E ele sentia que isso era uma grande misericórdia. O fato de que ele estava agora indo a uma direção mais feliz que a anterior. Ele olhou para o seu cajado e lembrou como, em medo e tremor, se apoiou nele enquanto percorria sua apressada e solitária marcha. Com este cajado, isso era tudo o que eu tinha. Ele olha isso e compara a sua presente condição e seus 2 bandos com aquele dia de pobreza, aquela hora de fuga apressada. Essa retrospectiva humilhou, mas também o fortaleceu em oração. Ó Deus, se tu me ajudaste desde a minha miserável pobreza até esta riqueza, tu podes certamente me preservar deste presente perigo. Aquele que tem feito tanto ainda é capaz de me abençoar, e assim o fará. Pode ele, que me ensinou a confiar em seu nome, e tão longe assim me trazer, me entregar à vergonha? Será que Deus zomba de todos os homens? Será que ele encoraja a fé deles e depois os abandona? Não. O Deus que começa a abençoar nos preserva em bênção e, até o fim, continua a amar os seus escolhidos. Concluindo, penso que descobri um poderoso argumento aqui na oração de Jacó. Será que ele não quis dizer que, apesar de Deus ter o enriquecido tão grandemente, veio com isso toda uma grande responsabilidade? Ele tinha mais do que cuidar do que quando possuía pouco. O dever aumentou com o aumento das posses. Ele parece dizer, Senhor, quando eu vim por este caminho, antes eu não tinha nada, somente um cajado. Isto era tudo o que eu deveria cuidar. E se eu perdesse aquele cajado, poderia ter encontrado outro. Então eu tive a sua querida e doce proteção, que foi melhor para mim do que as riquezas. Não a terei agora mesmo? Quando eu era só um homem com um cajado,
tu me guardaste. E agora que estou rodeado por essa numerosa família de filhos e servos, não estenderás tu as tuas mãos sobre mim? Senhor, as dádivas de sua bondade aumentaram minha necessidade. Dê-me proporcionalmente sua bênção. Eu poderia anteriormente correr e escapar do meu furioso irmão, mas agora as mães e as crianças estão ligadas a mim e devo permanecer com eles e morrer com eles, a não ser que tu me preserves. Meus irmãos, neste momento, sei como usar o mesmo apelo. Para mim, toda posição de avanço dentre os homens significa mais obrigação para servir meu Senhor e abençoar minha geração. Necessito de mais graça divina, ou minha queda será a mais vergonhosa possível. Indignos como somos para toda esta bênção, ainda assim nós ousamos desperdiçá-la e recusar a servir nosso Deus com todas as nossas forças. Quanto mais bois, mais arados devem ser feitos. Quanto mais largos os campos, mais laboriosamente devemos semear. Quanto maior a colheita, mais diligentemente devemos ceifar. E para tudo isso precisamos de muito mais força. Se Deus abençoa e nos aumenta o talento, ou a substância, ou qualquer outra coisa, não deveríamos nós concluir que maior confiança envolve maior responsabilidade? Assim, quanto mais dura a nossa tarefa de vida se torna, quanto mais dificuldade houver, mais do que nunca somos direcionados ao nosso Deus humildemente. Esse é o nosso argumento. Ó Senhor, tu me impuseste o maior serviço, dê-me mais graça. Em tua bondade, tu conferistes mais talentos para aquele que tinha 10 talentos. Será que tu não irás me ajudar a colocar tudo em ordem por amor ao teu nome? Sim, irmãos, à medida que Deus lhes levanta, tomem cuidado para sempre se prostrar mais e mais baixo aos seus pés. Consagre mais inteiramente o teu completo ser a Deus. Seja agradecido se sua moeda ganhou outra moeda. E se ele fizer mais por você, seja incansável até que suas 5 libras ganhem mais 5. Permaneça na bondade de Deus, em vez de fazer uma capa para seu orgulho ou um mestre para sua preguiça. Seja um incentivo para seu empreendimento, um estímulo para o seu zelo. Que isso o ajude em sua humildade, mas ao mesmo tempo que isso encoraje sua confiança quando você se aproximar de Deus em oração. Que o faça sentir o quão largamente você é obrigado a servir ao Senhor. Venham, caros amigos, o Senhor cuida de nós como igreja e Ele irá nos abençoar. Nós obtivemos, através do nosso Senhor Jesus e seu Espírito, bênçãos tão grandes que posso falar em seu nome que você não é digno da menor de todas essas misericórdias. Será que não as usaremos para a glória de Deus? Sim, mais do que nunca, pois estamos determinados a orar mais, crer mais e trabalhar mais, e sermos mais cheios de coragem e intrepidez para que o nome e a verdade de Jesus sejam conhecidos onde quer que nossa voz seja ouvida. Enquanto línguas puderem falar e corações bater, Deus estará nos ajudando e nós viveremos por Jesus, nosso Senhor. Nós somos o que Rutherford chamaria de devedores afogados, que vivamos como amantes vivos. Nossos navios têm afundado em um oceano de amor até que a misericórdia passe sobre nossos mais altos mastros. Que assim seja, que assim seja. Nós somos engolidos em um abismo de amor. Minha ilustração nos descreve como afundando, mas na mais plena verdade estamos sendo levantados com todas as plenitudes de Deus. Com o coração cheio eu oro por você, amado. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo
te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei